Olá para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo em mais um programa Bruna Rafaela Sorrisos e Soluções. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Maria Nona, ela que é terapeuta, hipnóloga. Ela vem contar sobre a sua história, sobre o seu livro, A Raiz do Sucesso, o poder invisível da transformação interior. Ele é mais do que um livro, ele é um manual de vida, porque aqui traz histórias que vão transformar a sua vida, porque tudo começa na mente. Se você crê que você é capaz, você é capaz. Se você crê que você não consegue, realmente você não vai conseguir. E essa transformação que a Maria Nona traz é maravilhosa. Ela mesma teve uma transformação, ela vai contar aqui pra gente como ela emagreceu para fazer o lançamento do seu livro, ou seja, está em você. E você, já parou para se perguntar o que você não consegue? Por que você não alcança o seu sonho? Você sabia que você pode não ter permissão para o sucesso, permissão para ter dinheiro? Como assim, Bruna? Sim, tudo isso está dentro de você, a sua mente. Você já ouviu falar em crenças limitantes? O que você ouviu lá atrás e está impactando aí em você, no seu adulto, aonde você começa a falar, mas comigo é assim, o outro teve sucesso porque ele teve sorte. Não é sobre sorte, é sobre o que você quer, é sobre as suas escolhas. Não existe certo ou errado. O que eu costumo dizer para os meus mentorados? Você tem o caminho da direita e o caminho da esquerda. A decisão está nas suas mãos. O caminho da direita, ela vai ter dor, ela vai ter dificuldade e ela vai ter sucesso. O caminho da esquerda também vai ter a mesma coisa. Só que você tem que escolher e não ficar com a dúvida, porque se você fica com a dúvida, esse e será? Se eu tivesse ido para a esquerda, como seria? O da direita vai dar errado do mesmo jeito. Mais um porém, se você sabe que o da esquerda tá ruim e você quer ir para a direita e não tem coragem, tá tudo bem você permanecer aqui. Porém, você não pode ficar reclamando do lugar que você escolheu. Se você escolheu permanecer onde você estava, tá tudo bem, só aceite e não reclame mais. Então venha comigo para a entrevista da Raiz do Sucesso e eu já tenho meu livro autografado. Estamos aqui com Maria Nona. Tudo bem, Maria? Tudo. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Então, sou Maria Nona e recentemente escrevi um livro, né? Estou aqui para falar desse livro. Sou terapeuta, hipnoterapeuta, trabalho com aconselhamento de casais também. E estou aqui hoje. Muito obrigada, Bruna, por me convidar para participar, né, desse programa. Fico muito feliz, me sinto muito honrada. Muito bom, Maria. Você comentou que você faz aconselhamento de casal. É diferente de terapia de casal? Sim, é e não é, pelo seguinte, eu não trabalho com terapia de casais, eu trabalho com os casais, um de cada vez, e a cada 3, 4 sessões eu marco um encontro com os dois, né, para ver o que os dois progrediram nesse tempo. Então, por que eu faço isso? É a questão que o casal, quando vai fazer a terapia junto, eles podem chegar em discussões. E aí é uma situação delicada, porque o meu atendimento é online e eu não tenho como interferir na discussão desse casal. Então, eu atendo o marido, a esposa, segunda, terceira sessão. Na quarta sessão eu faço um encontro com os dois para ver o que os dois progrediram no relacionamento, se eles realmente querem continuar com esse casamento, se tem conserto na situação deles. E aí a gente coloca como se chama, os pingos nos is, né? E vai ajustando o passo a passo dos dois. Aí ali se resolve situações e depois voltam
a continuar o atendimento individual. E esse é o processo que eu faço com os casais. Interessante, né? Maria. Fiquei curiosa ali com o termo que você usou, mas hoje você veio falar sobre o seu livro. Foi lançado agora, no dia 12/11/2025, A Raiz do Sucesso. Esse livro eu tive a honra de ganhar, ele tá fresquinho, ela trouxe aqui para mim. E eu gostaria que você falasse da onde que surgiu a ideia desse livro, o que é a base dele, como foi escrever. Me conte um pouquinho desse início. Escrever esse livro foi um desafio muito grande, né? Mas eu vejo assim que ele fala um pouco também da minha história, né? Que a raiz do sucesso, ela é a transformação, né? Invisível, né? Do nosso interior. Então, quando nós queremos mudar a nossa parte externa, nós precisamos primeiro mudar a nossa parte interna, o nosso interior, trazendo para fora aquilo que a gente quer ser. E a raiz do sucesso veio a calhar o tema do livro com parte da minha história. A raiz do sucesso, na verdade, é um sonho de muitos anos, né? Eu tinha um sonho de muitos anos de escrever um livro, mas eu não tinha noção do que escrever, porque eu não tinha olhado para mim, eu só olhava para as pessoas, eu só olhava para o que as pessoas pensavam e para o que elas valorizavam, enquanto que eu deixava de ver o meu valor. E quando veio a ideia de escrever sobre a raiz do sucesso, eu comecei a escrever a minha transformação. Na verdade, foi uma descoberta que eu fiz da minha pessoa, que eu descobri o meu valor olhando para dentro de mim. Porque se nós não olharmos para dentro de nós, nós não conseguimos expressar quem nós realmente somos. E foi aí que veio, né, o título do livro, e eu gostei muito, né? Porque quando uma árvore ela começa a crescer, ela não cresce primeiro para fora da terra, não cresce primeiro o caule e as folhas, crescem primeiro as raízes para dentro da terra, e aí que vai se formando o caule, se formando e saindo as folhas e começa a florescer. Então esse livro é o florescimento da minha vida. Maria, me conte um pouquinho, né? Você teve toda essa transformação, que história bonita, acredito que tem muito conteúdo aí, mas dentro dessa sua vivência que você viveu, que você se transformou, por que você acredita que as pessoas falham? Eu acredito que elas têm medo. As pessoas vivem com muito medo, principalmente do que as outras pessoas vão pensar, porque eu vivi isso, o medo de falhar, que prende, a pessoa paralisa por medo de falhar, porque elas buscam a perfeição, né? E, na verdade, mais vale o feito do que o perfeito. Mas as pessoas demoram muito para entender isso, e muitas nem procuram entender, elas param no meio do caminho, sem tentar, por medo de falhar, por medo de fracassar, por medo do que as pessoas vão pensar, por medo de quem elas vão ter que deixar para trás, porque quando nós tomamos a decisão de dar um passo à frente, enfrentarmos a vida, a nossa vida em si, muitas vezes nós temos que deixar muita coisa para trás, né? E eu tenho uma amiga que ela diz, o sucesso, ele é solitário. E esse medo da solidão deixa as pessoas paralisadas. Maria, você trouxe bastante sobre medo. Isso entra crenças limitantes? Com certeza. As crenças limitantes, elas impedem a pessoa de crescer. Essas crenças, elas podem ser criadas e pode ser incutida na nossa vida já desde criança, desde os nossos primeiros anos de vida, nossos primeiros passos, que é quando os pais começam a dizer, você não vai servir para nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não nasceu para ter dinheiro, você não consegue fazer nada certo. Isso vai desenvolvendo na criança em si, todo um processo de bloqueio.
E quando essa criança chega na fase adulta, ela não consegue seguir em frente, ela fica presa em algo que ela desconhece. E aí é onde entra a questão da hipnoterapia, que a gente entra com esse desbloqueio da formação dessa criança, que ela, com o tempo, ela cresceu achando que ela nasceu para ser pobre, ela nasceu para dar errado, ela nasceu para perder. Enquanto que, na verdade, todos nós nascemos com capacidade para crescer, nós nascemos com condições para ter. E nós podemos ter aquilo que nós quisermos, porque o nosso futuro é o desenho do nosso presente. São as decisões do nosso presente que definem o nosso futuro. Tem uma frase, inclusive, do Robert Redford, que ele diz: se você pensa que você não pode, ou pode, nas duas você tem razão. Então, quando você pensa que você não pode mesmo, porque você já tem aquele pensamento. Então, as crenças, elas precisam ser quebradas, né? Para que a pessoa consiga se desenvolver, para que ela consiga crescer e florescer, como é o caso da Raiz do Sucesso. E esse quebrar essas crenças com a tua terapia, com a tua hipnose, porque isso é inconsciente, não é alguma coisa que eu sei, eu preciso quebrar e eu vou quebrar, eu preciso de ajuda profissional, e aí entra o teu tratamento. Entra, com certeza. Eu faço a terapia descobrindo com a pessoa o que a bloqueou. Não importa quando foi, pode ser até no ventre. A criança pode ser bloqueada no ventre da mãe. E aí a gente faz o processo da hipnose guiada, não é hipnose de palco, é hipnose guiada, onde a pessoa se mantém no consciente, ela não sai do consciente dela, e ela vai voltando no passado dela até se encontrar naquela situação em que ela foi bloqueada. A criança chega para a mãe, feliz da vida: mãe, olha o que eu consegui. E a mãe olha para a criança assim: sai para lá, eu não quero saber disso. E aí a criança sai quietinha, ela começa a crescer uma criança com medo de aparecer. E aí a gente vai lá, traz essa criança para fora, trata essa crença que ela que ela não tinha importância, e coloca a importância dela para a vida dela mesma. Você também trouxe muito sobre deixar pessoas. Para eu evoluir, para eu me transformar, eu preciso deixar pessoas. Me fale um pouquinho mais sobre isso. Não necessariamente temos que deixar pessoas, mas às vezes as pessoas não estão prontas para nos acompanhar, né? Ou elas não aceitam nos acompanhar, né? Como você pega o Instagram, tem 1000 vídeos, a pessoa passa, olham para mim, por exemplo, lancei o meu livro faz 20 dias. E a pessoa olha lá e diz assim: nossa, olha como que ela tá, olha isso, olha aquilo. Mas a pessoa não sabe o que eu passei para chegar naquele dia, naquele resultado, né? Porque para você chegar no resultado, você tem que passar por um processo. E muitas vezes nós temos que deixar coisas, pessoas, situações, renúncias, temos que nos renunciar. Quantas horas de sono eu renunciei para estar aqui hoje, né? Quantas coisas eu deixei de fazer no meu dia, assistir uma série, por exemplo. Não sei quando que eu assisti uma série inteira, porque o meu objetivo não era assistir a série, o meu objetivo era estar com esse livro. Até 30 de novembro esse livro tinha que estar circulando, como ele está. Então essa questão de deixar pessoas, deixar coisas é necessário quando você percebe que aquelas pessoas não estão prontas para te acompanhar. Ou elas não aceitam, ou elas não conseguem te ver. Elas veem uma outra pessoa na frente, uma pessoa metida, uma pessoa
com qualidades que que a gente nem tem, na verdade. O fato dela achar que você está sobressaindo pode fazer com que ela mesma se afaste de você. Na verdade, não é você que se afasta da pessoa, é a pessoa que se afasta de você. Eu ia falar, não é sobre você, é sobre ela. É sobre ela, exatamente. E para essa transformação, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ter coragem. Coragem de decidir mudar de vida, mudar de pensamentos, mudar de atitudes, tomar decisões. Porque para tomar decisões tem que ter coragem. E para você decidir mudar, você tem que ter coragem. Você não consegue mudar se você não tiver coragem de sair da tua zona de conforto. E o que mais impede as pessoas de terem sucesso? Um pouco, na maioria, na verdade, são as crenças limitantes, aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Que é o caso da pessoa se sentir incapaz, o medo, né, de aparecer, o medo de falar, o medo de mostrar que o talento ou a capacidade dela, então ela prefere ficar quieta num canto, porque decidir ficar no lugar que ela está também tem que ter coragem. Exatamente. E como identificar que é a hora de mudar? Tudo isso você traz no seu livro, né? Você aborda Sim. nele. E como identificar que é a hora de mudar? Quando a pessoa não está satisfeita com o que ela está vivendo, né? Por exemplo, eu, antes de lançar meu livro, eu estava com 81 quilos. E eu decidi que eu lançaria o meu livro com pelo menos 5 quilos a menos. E eu lancei o meu livro com 6,5 quilos a menos. Então, você decide a hora de mudar, a hora que aquele lugar que você está não te serve mais. Maria, muito bom ouvir esse teu relato, acho que encoraja muita gente que está nos assistindo. E essa transformação, como que é? Ela é difícil essa transformação? Porque ela é de dentro, né? Uma transformação interior? Difícil depende da pessoa, depende da disposição da pessoa, porque tudo pode ser muito difícil quando a pessoa não tem disposição, porque para mudar a pessoa precisa de coragem, de disposição e a força de vontade em si, porque se a pessoa não tiver esse posicionamento, não tem terapeuta que resolve, não tem hipnose que resolve, e a pessoa vai e não vai acontecer nada com ela, porque ela não tomou a decisão de mudar. Então, a dificuldade não está na mudança, a dificuldade, o difícil está na pessoa decidir mudar. E é uma repetição de ciclos. Sim. E para romper esses ciclos? 90% depende da pessoa querer romper esse ciclo. Para muitos é o conforto de continuar como está. Para outros é novidade, ela quer mudar, ela quer crescer, ela quer ir para frente, ela quer avançar. E existem aqueles também que querem romper o ciclo de um dia para o outro. A pessoa passa 30 anos engordando e ela quer emagrecer em 30 dias. Né? Não é possível, é preciso passar por um processo. O processo de transformação interior, o processo de mudança de hábitos, o processo da decisão. E nunca focar no resultado, porque o resultado só vai aparecer com a pessoa passando pelo processo. E quanto tempo leva para a pessoa começar a sentir essa mudança? Depende da vontade dela. Tem tudo pessoas, é sobre ela. Tudo é sobre ela, nada é sobre, né? É sobre a pessoa. Eu tenho pacientes que em 3 sessões chegaram para mim e disseram, olha, eu já resolvi. Né? Inclusive era uma pessoa com problema de excesso de peso. E ela decidiu que ela mudaria e na 3ª sessão ela disse, eu já consegui. Eu já estou diminuindo os quilos que eu quero, eu já estou conseguindo fazer isso que na terapia a gente fez e com a hipnoterapia a gente conseguiu transportá-la até aquele lugar, né, onde tudo começou, para que ela cortasse
vamos chamar é uma bola de neve. A pessoa começa a comer algo que ela sabe que engorda, ela diz, eu já comi isso hoje, eu vou comer isso amanhã também. E aí vira uma bola de neve e ela não consegue sair daquele círculo vicioso, né? E aí, então, a quantidade de sessões, o tempo que a pessoa vai demorar para ter o resultado depende 90% dela. Claro que eu vou fazer minha parte junto com ela, mas precisa da pessoa estar decidida. Então, tudo é questão de decisão do que você quer para a tua vida. Quem você quer ser amanhã? Como você quer estar amanhã na frente do espelho? Quem que você quer ver na frente do espelho? Quando você acorda pela manhã, que mulher que você quer ver lá? Você quer ver uma mulher triste, obesa, mal vestida, mal penteada? Ou você quer ver uma mulher linda, maravilhosa, cabelo feito, unha feita, pronta para o dia a dia? Então, a pessoa tem o poder de escolher. Por isso existe o livre-arbítrio, né? Que a pessoa decide como ela quer, como você quer estar daqui a um ano. Eu, por exemplo, daqui a um ano eu quero estar melhor do que hoje. Como que eu vou estar melhor do que hoje? Eu vou trabalhar para isso, eu vou trabalhar comigo para isso. Eu não vou arrumar desculpa, porque existem as pessoas que querem, mas arrumam desculpas para não fazer. E tem muita gente que tem um ditado que diz, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então a pessoa quer melhorar, mas ela não quer passar pelo processo, então ela arruma uma desculpa. Hoje eu não posso porque eu tenho que fazer isso, hoje eu não posso. Então ela está sempre arrumando uma desculpa e entra num processo de procrastinação. Vamos deixar para amanhã. E o amanhã ele nunca chega. Nós temos que viver o hoje, fazer hoje. Porque quem eu quero ser amanhã vai depender da minha decisão de hoje. E me conte, existe sucesso sem dor? Não conheço. Não conheço sucesso sem dor. É como eu falei antes, né, do processo. O processo, ele é inevitável. Quando a pessoa passa pelo processo, o resultado também é inevitável. Né? Então a pessoa escolhe o que ela quer fazer, ela vai seguir em frente, ela vai seguindo em frente, ela vai passando pelo processo e a cada dia que ela vai passando, ela vai crescendo mais, ela vai aprendendo mais e o resultado é inevitável. Então não existe sucesso sem dor. Maria, e a raiz do sucesso, ela é emocional ou prática? Na verdade, é as duas coisas, né? Todos os problemas que as pessoas têm, sejam de ordem de saúde, enfim, tudo que desencadeia o problema na pessoa é o emocional, né? E para que esse emocional ele seja trabalhado, ele precisa de práticas, ele precisa do processo de buscar, a busca incessante, né? Para que tratar esse emocional, para que ela possa se conhecer, né? Saber quem ela é, descobrir quem ela é, porque tem muita gente vivendo aí que não sabe, né? Quem é realmente, se sente a pior pessoa do mundo, se sente fracassada, se sente triste, se sente doente e na verdade são as emoções dela que estão doentes. E aí trazendo essas emoções, trazendo cura para essas emoções, vai se desenvolvendo a raiz do sucesso, que é quando a pessoa começa a ter posicionamentos firmes, porque você olha no livro, tem a árvore, ela não é uma árvore que está torta, ela é uma árvore que está reta, ela tem o centro dela. A mesma coisa somos nós temos que estar firme no que nós queremos ser, no nosso propósito, para que nós possamos ter sucesso dentro daquilo que nós estamos buscando.
É sobre isso, Maria. Muito bom tê-la aqui conosco. Eu gostaria que você aproveitasse, deixasse seus contatos, deixasse um breve recado para o pessoal que está nos assistindo e aonde encontrar o seu livro, A Raiz do Sucesso. Então, eu que agradeço, né, pelo convite de me trazer aqui para a gente conversar. Eu amei esse papo, esse bate-papo, e falar do meu livro é muito gratificante. E eu tenho o livro físico, eu tenho ele, pode me chamar nas minhas redes sociais, né? No meu Instagram é @marianonagomes, tá? E você pode adquirir o livro diretamente comigo, através também do WhatsApp 41 99500 0746. E o que eu tenho para deixar, né, para vocês, com muito carinho, é que é uma honra estar aqui falando do meu livro, do meu sonho realizado. É só um deles, né? Porque virão mais. Já tem um com 8 capítulos em andamento, tá? Muito bom. Já tem, mas é Essa outro mulher tema. Não para mais. É outro tema, não tem nada a ver com esse, né? Um tema bem delicado também, mas que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Porque quando eu entrei nesse propósito de estudar e aprender e fazer, o propósito final é ajudar as pessoas a sair do lugar que elas estão e levá-las ao lugar que elas querem ir, como eu fiz comigo. Eu busquei me transformar, eu busquei melhorar a cada dia e eu quero ver as pessoas sendo transformadas e eu quero fazer parte dessa transformação da sua vida. E é isso. É sobre isso, transformação. Não desista de você, acredite nos seus sonhos e vá atrás dele. Eu espero por você no próximo programa Sorrisos e Soluções aqui na Rede TV Paraná.